Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 3, O Caminho Certo. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Não nos esqueçamos de que a nossa vida toma a direção dos nossos passos. O caminho que escolhemos é o de nossos interesses e necessidades pessoais. Portanto, eduquemos sempre nossos filhos no caminho em que devam andar, pois só assim teremos a certeza de que, quando envelhecerem, jamais se desviarão deles. Bem sabemos que o mundo no qual habitam lhes oferece diariamente atalhos, estradas e caminhos, muitas vezes tortuosos. Atentemos, pois nem sempre o atalho de hoje será útil ou benéfico no dia de amanhã. Já ouvimos mais de uma vez que a porta para a salvação que tanto ambicionamos é estreita. Então de nada valerá ganharmos o tempo por estradas que nos levam ao abismo. Todos que querem seguir os passos do Mestre devem fazer as escolhas certas, acautelar-te contra os atalhos ou mesmo caminhos da aparência tranquila hoje, pois poderão ser repletos de desilusões amanhã. Não tenhamos pressa, simplesmente continuemos a marcha redentora, observemos o caminho percorrido, guardemos os ensinamentos dos mais velhos, sigamos em frente rumo à nossa ascensão. Não a material simplesmente, mas a primordial, a que nos sustentará em todas as ocasiões. Enquanto caminhar, vejamos onde podemos ser úteis a outrem pela estrada. Observemos se porventura algum irmão se desviou da senda, auxiliemo-lo e, se possível, mostremos a ele a estrada a seguir. Quando tivermos certeza do caminho a trilhar, tudo fica mais fácil, mais tranquilo, pois saberemos que este caminho nos levará ao rumo certo. Muitas vezes surgirão facilidades extremas, devemos ter cuidado, são indícios de caminhos sinuosos à frente. Algumas outras surgirão pedras de tropeço, aprendamos a transformá-las em degraus para nossa ascensão e escoras para os nossos pés. Se guardamos os preceitos cristãos, saberemos que toda estrada com Jesus, por mais difícil que possa parecer, se tornará sempre mais fácil de percorrer quando utilizamos a fé, a confiança e a esperança futura. Os tempos mudaram, os tempos mudaram, as facilidades são inúmeras. Os convites para desviarmos do caminho certo acontecem todos os dias, mas não desviemos da nossa rota. Por mais que o mundo nos ofereça facilidades momentâneas, são ilusórias, na maioria das vezes. E o que hoje aparenta ser algo seguro, fácil, amanhã poderá representar um peso e teremos que começar tudo de novo, depois de longo trecho já percorrido. Portanto, não nos apressemos. Vamos de passo a passo rumo ao nosso propósito, guardando sempre a fé e sustentando com galhardia a nossa cruz. Eis aí a rota segura a percorrer. Olha, gente, o caminho certo vai ser muito assim difícil a gente distinguir qual é o caminho certo. Porque vai tudo de acordo com a evolução espiritual, moral, intelectual, física de cada um. Aquilo que é certo para mim é errado para outra pessoa. Aquilo que é certo para outra pessoa é errado para mim. E por que que isso não é algo taxativo? Olha, isso é certo e acabou. Todo mundo tem que andar nisso aqui, né? O caminho é no centro, não é nem para a direita nem para a esquerda, é o centro, é reto. O caminho é esse aqui. Por que esse não é o caminho para todo mundo? Porque cada um entende o caminho de uma forma diferente. Tem uns que vão seguir para a direita, outros vão seguir para a esquerda, outros vão para frente, outros vão para trás, outros vão para cima, outros vão para baixo, porque existem possibilidades de caminhos. E essas possibilidades, cada um tem a sua verdade. Eu comecei a fazer as palestras com muito medo. E eu confesso que eu ainda tenho muito medo, né? Aí você fala, Patrícia, mas por quê? Você não deu aula há 32 anos? Você não sabe falar? Falar eu sei, mesmo que de um jeito tosco, mas eu falo e as pessoas conseguem entender a minha fala. Muitas pessoas que entram no TikTok, que me dão um retorno da leitura, ou até mesmo no YouTube, ou até mesmo no dia de palestra presencial, as pessoas dão um retorno. As pessoas falam assim, poxa, eu gostei do que você falou, eu entendi aquilo que você disse. Legal. Só que, qual é o meu medo? De ser cobrada, né? Gente, a gente precisa perdoar, né? Tô lá falando de palestra, né? O tema é perdão. Olha que lindo, maravilhoso. Eu faço dinâmica, eu coloco música,
eu sei o que é que tem que fazer. Aí alguém vai falar assim, poxa, essa mulher deve saber fazer. Aí é que tá meu medo. Por isso que sempre na internet, seja a plataforma que for, eu falo, gente, eu não quero seguidores. Seguidores, seguir a Patrícia, essa palavra me apavora. Eu não quero seguidores. Seguir, a gente só tem que seguir Jesus. E ponto, né? Eu não sou a favor nem desses segmentos assim que as pessoas falam, eu sigo determinado tipo de espírito, esse aí é o meu guia. Eu não gosto, né? Eu tenho meu anjo de guarda, pela doutrina espírita eu tenho conhecimento de que o anjo de guarda também não é um ser superior, ele também tem lá os defeitos dele, ele sabe um pouquinho mais do que eu, ele já passou pelas provações e pelos testes e pelas provas e por todo o conhecimento que hoje eu estou adquirindo, ele já adquiriu, mas ele não é perfeito. Então, eu converso com o Gabriel, que é o meu anjo de guarda, eu falo para ele assim, ó, tamo aí, tamo junto, né? Aquilo que eu tô pecando hoje, um dia você já pecou também. E a gente dá risada junto em relação a isso. Quem é que eu tenho que seguir para saber qual é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem como adquirir uma vida plena sem antes pensar em Jesus. É Jesus. E tem gente que não quer seguir Jesus, quer seguir uma outra religião, uma outra linha de pensamento. Beleza. É que nem eu falei, uns vão para a direita, outros para a esquerda, para cima, para baixo, cada um vai escolher o que é melhor. Eu escolhi Jesus. E olha que eu estou muito, 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 muito distante de seguir os passos dele. Porque quando eu penso que estou fazendo o que é certo, logo em seguida eu já vi que fiz coisa errada. Olha só como é que são as coisas. Mesmo achando que eu estou seguindo Jesus, fazendo o que ele faria, quando eu vejo, só foi egoísmo meu, só foi orgulho meu, que na verdade eu não fiz o que tinha que ser feito. Então, o ato em si não justifica quem você é, porque você, mais dia, menos dia, vai mudar aquela impressão. Né? Você vai deixar uma impressão com seus atos, você deixa um presente às pessoas, né? Você vai deixar um presente bom ou ruim na vida das pessoas de acordo com as suas atitudes. Mas aquilo não justifica quem você é. Eu tô aprendendo isso na raça. Ah, não, você é aquilo que você faz. Não é. Porque hoje aquilo que você faz, se lá na frente você entender que o que fez estava errado, aquilo não é você mais. Você já mudou, você não está mais ali naquela atitude. Meu pai sempre falava assim, Patrícia, toma cuidado. Do mesmo jeito que você entra e sai dos lugares, o que fica é seu nome. Então, assim, se as pessoas guardarem na memória, no coração, a Patrícia de 4 anos atrás, eu tô ferrada. Tem muita gente que não gosta de mim mesmo, porque enquanto eu trabalhava, eu fui uma pedra no sapato de muita gente. Mas se essas mesmas pessoas hoje me procurarem, elas vão ver que a Patrícia de 4 anos para cá já não é mais a mesma Patrícia. No fundo, ainda tem aquela Patrícia de 4 anos atrás. Ela está sendo lapidada. Mas algumas coisas já não se referem mais àquela Patrícia. Eu tenho mania de fazer diário. Eu olho meus diários de anos atrás e eu falo assim, nossa, tem coisa que eu fazia aqui que hoje é desnecessário, completamente desnecessário. Eu fiz lá atrás, mas era completamente desnecessário. Mas é o que eu tinha na época de conhecimento, é o que eu tinha de essência, mas já mudou. Ai, que bom, né? Que a gente melhora. Mas tem outras coisas que eu falo assim, poxa, por que eu tô fazendo isso se eu sei que é errado? Os Pedros, né? Os discípulos de Jesus tinham o Pedro que era assim. Senhor, por que tudo aquilo que eu quero fazer certo eu acabo fazendo errado? Então eu tenho muito do Pedro. Falta de fé, homem de pouca fé, aquele cara atrapalhado que mais erra do que acerta. Então essa busca do caminho certo não é simplesmente a gente segue Jesus que você não erra. Não é simplesmente assim. É uma construção diária, de momento, sabe? De fração de segundo. Aquela coisa que você tem por certo agora, nesse instante momento comigo aqui, desliga o celular, você vai falar assim, poxa, já não era bem assim que eu estava pensando. Naquela hora eu concordei, mas pensando bem, né? Então o caminho certo, ele não é algo pronto, não é algo fácil. É para a gente pensar, repensar, refletir, agir, se arrepender, agir de novo, buscar novos caminhos, buscar novas soluções, buscar novas pessoas, buscar novos conhecimentos. Então, a busca do caminho certo não é tão fácil.
Não é tão simples como a gente prega. Por isso que não dá para seguir alguém. Porque quando você está seguindo uma pessoa, é que nem muitas pessoas que vão na igreja, eu amei aquele pastor, amei aquele padre, amei aquele palestrante espírita, amei aquele mestre. Aí você começa a seguir, né? Aquela pessoa fala e faz, aquela pessoa fala e faz. O dia que aquela pessoa escorregar no quiabo, que ela não fizer aquilo que condiz com aquilo que ela fala, eu não quero mais ir naquele lugar. Caiu por terra para mim. Porque, nossa, se o representante daquela igreja, daquela religião, daquela situação, ele erra, imagina se ele me coloca para errar também. Que moral que ele tem para me ensinar, sabe, essas coisas? Então, é tão perigoso a gente falar em público, a gente se sente assim, em dados momentos, com a responsabilidade tão apertada no calo, que dá vontade às vezes até de parar, sabia? Porque a gente fica naquela, já pensou se eu erro? Eu fui pro shopping esses dias atrás com meu irmão, a gente saiu do médico e a gente tava sem almoçar. Eu não gosto mais de shopping, eu fui criada em shopping, meu filho foi criado em shopping, meu irmão foi criado em shopping. Mas hoje, como eu falei, eu olho para trás e eu falo coisas desnecessárias. O shopping foi uma delas, não era tão necessário todo final de semana estar em shopping. Enfim, nós saímos do médico e o que tinha perto para almoçar? Shopping. Aí eu peguei, entrei no shopping com meu irmão, falei para ele assim, eu vou tentar andar até a praça de alimentação, porque a distância da entrada do shopping até a praça de alimentação é grande, mas eu vou tentar. Aí devagarinho, cheguei à praça de alimentação. Gente, a comida horrível. Para quem tá acostumado a comer uma comida mais caseira, apesar que eu pego no iFood, mas eu escolho restaurantes de comida caseira. A comida é horrível, no restaurante que eu comi a vida inteira, dentro do shopping. Aí eu falei, caramba, como é que pode? A comida tá tão ruim assim, dura, fria, com um tempero esquisito, um tempero parecendo comida já refogada várias vezes, né? Aí eu comi aquilo tal, porque eu tava com fome, mas sabe, quando você olha e fala, não é a mesma coisa daquele tempo que eu tinha, por verdade, aquele melhor restaurante do shopping, decaiu. Aí eu peguei e falei pro meu irmão, falei, e aqui eu não volto mais para comer. Aí eu lembrei justamente disso, que às vezes a gente vira as costas para algumas situações e pessoas porque aquele dia, aquele momento frustrou. Então aquele alimento naquele momento me frustrou. Falei, aqui nesse restaurante eu não volto mais. Mas depois eu pensei bem e falei, mas eu não passei a vida inteira comendo nesse restaurante? Aquele dia a comida não estava boa, né? Isso não quer dizer que outros dias não vão estar. Talvez aquele dia era resto do dia, né? A gente já foi almoçar, era umas 4, 5 da tarde. Então a comida já estava ali desde manhã, né? Esquenta, requenta, aquela coisa toda. Não era comidinha fresca que estava acabando de sair para a hora do almoço, que geralmente é meio-dia, né? 11 horas, meio-dia. Aí foi onde eu refleti sobre como a gente, por uma frustração, a gente quer abandonar tudo, né? A gente é extremista. Então, a busca pela verdade, ela não pode ser algo extremista. Vai haver frustrações, vai haver momentos de desilusões, né? E vai haver aqueles conflitos que você vai falar, puxa, vivi uma ilusão, vivi uma mentira. Ela não era a verdade, não era o que era correto, né? Eu bebi para esquecer problema. Aí quando você amadurece, você fala assim, mas para que eu bebi? Só complicou minha vida. Porque naquele momento que eu tava bebendo, eu esqueci do meu problema. Mas no dia seguinte eu tava com problema e dor de cabeça. Então, assim, é muito difícil você achar o caminho da verdade. Por mais que você tenha Jesus como mestre, você sempre busca algo que está mais próximo como verdade. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo sobre a questão do espiritismo em si. Eu ando estudando na internet aquela questão do Allan Kardec, que é onde surgiu a doutrina espírita, e o rostanguismo, que é o cara, o Rostang, que é o cara que via a obra do Kardec e ele adaptava aquela obra, voltando a obra do Kardec mais para o lado religioso. E por conta disso ele chegou no Brasil e aí algumas pessoas foram entrando, né, na linha rostanguista, tal, e teve problema com a FEB e por aí vai. Eu não tô lá, eu não posso garantir que houve ou não houve, então eu sei que a história é mais ou menos essa. E aí eu fui comparar as minhas palestras, né, a uma fala de um seguidor. O seguidor virou e falou assim, você é rostanguista. Eu falei para ele, não, eu sou espírita. Ele falou, você é rostanguista. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Aí eu fui estudar para ver o que era.
E se eu for comparar a linha de Kardec, que é muito mais científica e filosófica do que religião, mas tem um aspecto religioso porque trata a moral, e ver o lado rostanguista, que trabalha mais o lado moral e religioso, realmente, eu tenho a tendência a ir mais para o lado rostanguista. Porém, eu não me sinto rostanguista, mas eu tô me vigiando para não ir somente para esse lado. E por que que eu vou mais para o lado religioso, moral? Porque é o que eu trabalhei a vida inteira em sala de aula. E eu vim da Igreja Católica, eu tenho raízes lá da Igreja Católica, onde existem os santos, que são os espíritos mais evoluídos, que trabalham muito a sua conduta, o que você pode, o que você não pode, o que é certo e o que é errado, qual o caminho a seguir. Então você tem isso dentro de si e você externiza aquilo que você tem dentro de si. Você não pode só falar aquilo que você lê, porque você ganhou o conhecimento. Se você não internalizou, não adianta. Então eu leio bastante, eu li aquele livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, ele é pura ciência. Agora vai perguntar para mim o que tem naquele livro. Mais de 1000 páginas. Eu não consegui assimilar, porque não é algo que eu tenho desenvolvido dentro de mim. Eu não tenho maturidade. Eu peguei o livro por uma indicação de um amigo, eu entendi algumas coisas, né? Milagres não existem, que existem possibilidades de cura, que existe energização, ectoplasma, eu entendi um bocado de coisa, mas não tenho gabarito para falar a respeito. Agora eu tenho acompanhado Paulo César Fructuoso, ele é ciência pura. Até fui ver a coleção de livros dele, quanto que custa, né? E tá dentro de um orçamento muito bom. Assim que eu tiver condições, eu vou comprar a coleção do Paulo César Fructuoso. E ele fala da medicina humana e a medicina espiritual. Então, eu estou começando a despertar o interesse por essa parte, começando nos meus 54 anos dessa vida. E eu acredito que em outras vidas isso nunca nem me passou pela cabeça, porque eu não tenho conhecimento científico de nada, gente. Eu sou uma tábua rasa. E aí é que tá. A ciência, seja ela física ou seja ela espiritual, é que prova essa questão moral, espiritual. Sem a ciência, essa questão moral e espiritual, ela cai por terra. Porque aí sim, é aquela coisa do falar e sem o fundamento, né? A ciência é que dá o fundamento. Então eu vejo assim, na condição espiritual em que eu me encontro, eu ainda estou muito para o lado religioso, para o lado moral, para o lado, né, do desenvolvimento de conduta, de comportamento. Eu não estou ainda agregada ao lado que comprova tudo isso, né, que tem explicação para tudo isso. Eu ainda sou muito assim, é certo andar para o lado direito, então é para o lado direito que eu vou. Mas por quê? Porque é certo, né? Eu estou indo onde todo mundo está indo. Eu estou assim, eu estou nessa fase. Pelo menos eu já saí daquela fase onde fala esse lado é o certo e eu fico parado. Eu falo, não vou para lugar nenhum não, porque todo lugar vai chegar no mesmo lugar. Não, não é, né? Todo caminho vai chegar no mesmo lugar. Não, pelo menos eu estou tentando ir para o caminho certo. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, qual é o caminho que vocês estão tomando? Vocês estão indo para o lado científico? Já estão nessa fase? Estão na fase só do moral, do religioso? Vocês estão parados, esperando que as coisas aconteçam independente das suas atitudes? Então, é um momento de reflexão muito grande. Vocês pensam que não, que um texto como esse não vai levar a gente para uma reflexão bem grande, e leva. Nós estamos vendo encontros nas casas espíritas, como eu faço palestra, mais voltado para o lado do comportamento, para o lado emotivo, psicológico, do lado da moral, dos princípios. Eu faço palestra mais voltada para isso. Tem outros palestrantes que vão e falam sobre perispírito, ectoplasma, falam sobre o espírito, sobre o nascer, o desenvolver, né? Provando cientificamente tudo aquilo que está falando no desenvolvimento humano e espiritual, né? A vida após a morte, pluralidade das existências, vida futura, que já é mais para o lado científico. Tem pessoas que vão mais para esse lado. Tem centro espírita que tem os encontros mediúnicos, porta fechada. As pessoas passam por tratamento espiritual e em porta fechada
Não tem nada de foto, vídeo, não tem nada disso. É coisa séria, né? Trancadinho ali, é feito um trabalho espiritual com a pessoa, os amigos espirituais que acompanham aquela pessoa, eles são retirados, são indicados para outros lugares, são levados pela espiritualidade para um socorro, aquela pessoa é socorrida por um trabalho espiritual sério, né? Tem centro espíritas que fazem isso. E tem centro espírita que já virou aquela coisa do espiritualismo disfarçado, né? Ah, e aqui tem reiki, aqui tem constelação familiar, aqui tem apometria, ou seja, a partir do momento que você começa a misturar um monte de coisa, um monte de serviço para fazer o bem às pessoas com essa intenção de fazer o bem, na verdade o centro deixou de ser espírita. Então, quais os caminhos que são realmente verdade? Para eu saber a verdade, eu tenho que estudar, né? A verdade nos liberta. Não significa que nós vamos ser o dono da verdade, mas a verdade ela vai fazer a gente transcender, vai fazer a gente crescer, evoluir. Por isso que fala que liberta, né? Como se a gente fosse ainda uma lagarta trancada no casulo, e à medida que a gente vai estudando, a gente vai ver um meio de romper esse casulo e se tornar mais leve, mais livre, mais independente. Por isso que fala que a verdade nos liberta. Então vamos lá, em busca dessa verdade, diante de todos esses aspectos que eu levantei, e tem tantos outros para levantar, qual é o caminho da verdade que você tem seguido?